A Odisseia é um dos livros mais importantes da história da literatura ocidental. Junto com a Ilíada, ambas obras de Homero, um poeta grego que viveu cerca de 2.800 anos atrás, elas narram histórias da mitologia grega. A Odisseia, especificamente, que eu vou tratar nesse vídeo, narra o retorno de Odisseu após o término da Guerra de Troia para a sua casa, a ilha de Ítaca. E pode parecer complexa a história, especialmente para iniciantes na leitura de obras clássicas, tanto pela complexidade da mitologia propriamente dita, como também no vocabulário que os tradutores da obra utilizam. E o objetivo desse vídeo é fornecer algumas dicas para aqueles que querem se aventurar na leitura dessa obra e querem compreender, entender melhor a história e assimilar, ter prazer na leitura de uma obra tão importante. A primeira dica que eu dou é: busque algum resumo da história. Não faz mal ter um spoiler antes de ler a obra, até porque Homero já inicia nos primeiros versos dando um spoiler do que se trata aquela obra. Então, conhecer previamente vai ajudar você a ter um mapa mental da estrutura da narrativa. E você não vai se perder ao longo do caminho, vai saber mais ou menos onde está, o que está acontecendo e não terá problemas na assimilação da história propriamente dita. Então, busque resumos da obra previamente. A segunda dica é: tenha tempo e paciência. A Odisseia é uma obra longa, não é uma obra para se ler apressado. As histórias contadas por Homero, elas envolvem repetições, digressões, descrições extensas, histórias dentro da história principal, e tudo isso exige paciência, calma e principalmente tempo. Se for necessário retornar, retorne. Se precisar ler novamente, leia novamente. São coisas necessárias para a assimilação, o entendimento da obra. A terceira dica é: conheça mitologia grega. Pesquise sobre ela. Vá na internet, na Wikipédia ou até mesmo no chat GPT e busque informações sobre como se dá a mitologia grega. Quem são os personagens, tanto da Odisseia como de outras histórias também, como os deuses eles se dividem, quais são as suas características e como eles vão influenciar na história da Odisseia. Isso é muito importante porque cada um tem um papel. As próprias regiões da Grécia são muito citadas também. Isso é importante para você ter um panorama geral e ajudar na sua estrutura mental de como a obra se organiza. A quarta dica é vocabulário. O vocabulário da Odisseia é um tanto complexo, especialmente nas traduções. E para evitar tropeços em palavras difíceis, use um dicionário ou até mesmo a internet, o ChatGPT, enfim, para buscar o significado das palavras ou de uma frase completa, pois dessa forma você evita não compreender uma passagem e consegue, conforme a repetição, assimilar o significado de uma palavra difícil. Muitas palavras na Odisseia, em Homero, são formadas por junção, por aglutinação. Então, por exemplo, pluri, sofrido, são junções de palavras, de sufixos e prefixos para formar uma palavra. Então, busque na internet ou em um dicionário, com a ajuda de um dicionário, o significado dessas palavras. A quinta dica é: compreenda a estrutura poética que Homero utiliza. A Odisseia é um poema, não é uma narração, um romance nos moldes modernos. A poesia épica na antiguidade era dada na forma de versos sem rima, em que o ritmo era importante. E o ritmo era ditado pela alternação de vogais longas e vogais curtas. Isso no grego. No português não se preserva essa estrutura, apesar de alguns tradutores tentarem
moldar alguma estrutura rítmica nos seus versos, o que acaba até dificultando a leitura da obra. Então, compreenda que a obra de Homero é poética, são poesias, e, portanto, ele vai se utilizar de algumas estruturas que têm sentido poético, como, por exemplo, quando ele se refere a Odisseu, o herói da Odisseia, ele chama Odisseu de o herói de mil astúcias, ou muito sofrido. Isso vai se repetir várias vezes ao longo da obra. E essas descrições, elas têm como fundamento a estrutura poética. Então, tudo na Odisseia ou na Ilíada, enfim, serve a esse propósito poético. As estruturas, as formas como as pessoas, os personagens são apresentados, e compreender isso vai ajudar você a ter um melhor entendimento da obra. A sexta dica é: cuide as traduções que você vai ler. Então, se você é um leitor iniciante, busque uma tradução que seja amigável. Uma das mais amigáveis na atualidade no português é a de Frederico Lourenço, uma tradução que é disponibilizada na edição da editora Penguin Companhia. Há outras traduções, como a de Carlos Alberto Nunes ou a de Trajano Vieira, mas são traduções que buscaram preservar a estrutura poética, da rítmica poética, e para isso eles acabam utilizando de palavras mais difíceis, ou até mesmo de arranjos de palavras que podem dificultar um pouco a compreensão. Então parta para essas traduções só depois que você está mais seguro quanto à leitura poética, tanto poética como também de obras difíceis com vocabulário difícil. Então, essas dicas são, acredito eu, necessárias e suficientes para que você compreenda a Odisseia, ou a obra de Homero, né, a Ilíada ou a Odisseia, sem muitas dificuldades, desde que você tenha em mente que isso envolve tempo e paciência. Então, não há o porquê ter medo e nem pressa em ler a Odisseia. Leia como uma obra que terá como resultado o prazer da leitura, unicamente. E o aprendizado. Você vai aprender tanto vocabulário novo, estrutura poética, como também uma história da qual você pode tirar insights, aprendizados para o seu uso cotidiano. Enfim, a obra de Homero, a obra clássica como um todo, ela nos fornece isso, paradigmas para a condição na qual nós vivemos, a condição humana. E conhecer essas obras nos ajudam então a enfrentar desafios e a compreender o que é a vida, se é que existe uma resposta. Muito obrigado.